Olá, tudo bem? Eu queria compartilhar com você mais uma devocional neste dia, que é um texto de Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8, que diz: Acima de tudo, tende amor intenso uns com os outros, porque o amor cobre muitos pecados. Nós vivemos uma sociedade de sentimento líquido, interesseiro. Talvez você já tenha experimentado de um grande número de experiência com você, ou até assistiu alguém perto de você, em que as pessoas diziam com muita frequência: eu te amo, eu te amo. E talvez um pecado, um erro, tenha sido suficiente para que esse amor se liquidasse. Você já viu isso em algum lugar? Você já experimentou isso? Eu já vi isso dezenas de vezes. Já experimentei isso. Ou experimento. Quem nunca? Alguém já dizia que as pessoas aprenderam a amar as coisas e usar pessoas. Isso tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. As pessoas se tornaram intolerantes. E a profundidade desse texto se dá, primeiro, porque é uma inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo está usando exatamente alguém que experimentou esse perdão múltiplo de múltiplos pecados por amor. O amor aqui, essa é uma palavra agape, ou HP, que é uma palavra grega, que significa afeição. A afeição é um sentimento mesmo, né? Geralmente, quando a Sagrada Escritura fala sobre amar, está falando sobre servir, né? Sobre cuidar do outro, sobre fazer pelo outro, mas aqui ele tem um sentido mais profundo, porque é também afeição, é algo que se sente, é algo que nasce do coração. E Pedro é alguém que está falando sobre algo que ele viveu. No versículo 7 dessa primeira epístola, capítulo 4, ele está falando que nós estamos chegando nos últimos dias. Essa era a impressão dele, que o tempo estava se esgotando. E ele dá algumas recomendações, inclusive, sobre a intencionalidade da oração, e ele segue dizendo assim, acima de tudo. Olha que ele está colocando, inclusive, num patamar de importância tal qual a oração, porque a oração você dirige a Deus, a quem você não vê. E João já tinha dito que se você não consegue amar ao teu irmão, a quem você vê, como que você pode amar a Deus a quem você não vê? Então ele está colocando esse amor intenso, capaz de perdoar, de cobrir multidões de pecados, no patamar do relacionamento com Deus. Porque aquela máxima é amar a Deus como a si mesmo e ao próximo como a si mesmo. Eles estão alinhados. E então, Pedro, que experimentou desse amor perdoador, ele está passando isso adiante. Ele está dizendo que o amor seja expresso na capacidade de perdoar os muitos erros dos outros. Aqui é uma palavra grega chamada pletós, que são muitos. Essa é a palavra até usada para multidão, para vocês terem uma ideia. E ele está falando que quando você ama, de fato e de verdade, quando você exercita isso, você é capaz de perdoar. E aqui ele usa um termo que é cobrir.
E a palavra grega sugere passar por cima, sugere, às vezes, até ocultar. É como se não soubesse, né? Curioso que Deus esteja oferecendo isso como proposta. Não é o desinteresse pela correção. Não é também fingir de conta, fazer de conta, fingir que nada aconteceu. É você não permitir que todo e qualquer erro seja maior do que o anseio por cuidar, por estar perto, por não abandonar. E quem está falando isso é Pedro, que não foi abandonado, apesar de múltiplos erros. Eu posso citar para você a dúvida que ele teve contra Jesus no momento da pesca. Ele fez uma piadinha: pescamos a noite toda, mas o senhor está mandando jogar a rede, sobre essa palavra eu vou lançar. Não tem nada a ver com fé. Ele estava brincando com Deus e ele se espanta. Uma outra oportunidade, ele erra ao dizer que não autorizaria, não permitiria, está lá em João, capítulo 13, ele sugere que Jesus não se permita morrer. Jesus diz: aparta-te de mim, Satanás. Ele se permite ser usado por Satanás. Um outro episódio, também no capítulo 13, ele diz que ele nunca deixaria Jesus, nunca abandonaria. Jesus diz, lá em João 13, o galo não vai cantar 3 vezes até que você me negue, Pedro. E ele de fato nega. E depois ele foge da presença de Jesus. Ele deixa Jesus sozinho, encarando a cruz. Só João, dentre todos os discípulos, esteve lá. E ele foge, ele volta ao seu ofício de pescador, ele abre mão do seu discipulado com Cristo, do seu apostolado, que tem vergonha. Ele então é como se ele rejeitasse a capacidade de Jesus cobrir esse pecado com amor. Ele nega isso também. E Jesus vai ao encontro dele. Então Pedro é alguém que é alcançado por esse amor que lança fora toda acusação, todo pecado. E como me dói lembrar que Pedro está falando isso porque muitos de nós, cometemos esse erro desde sempre. De rejeitar, de lançar fora, de marginalizar, de desistir, de dizer que ama baseado no que recebemos, baseado na troca, de dizer que amamos enquanto o que o outro faz nos agrada. A pergunta que o Espírito faz a nós nessa manhã: quanto você tem amado baseado no que cedem a você? E quantas pessoas você já abandonou? Quantas pessoas eu já abandonei por me sentir contrariado? Quantos pecados você qualificou como limite para continuar caminhando e cuidando? O texto de Pedro, ele fala sobre cobrir muitos pecados com amor. E esse muitos é uma totalidade que não se conta. É porque ele lembra de Cristo, que não vê limites para te amar e perdoar. Não vê limites. Então, talvez seja tempo de você pensar se o seu amor tem sido líquido e baseado em interesses. E dá tempo de você rever isso e abraçar e cuidar e assistir, restaurar a afeição, o sentimento, o amor. Que o amor seja sem fingimento. Que Deus te ajude, te abençoe. Eu sou André Fazelo
E essa é mais uma gota de esperança. Dia bom para você. Ame intensamente.